Fé. A gente usa essa palavra o tempo todo, né? Mas será que a gente realmente para entender o que ela significa de verdade, lá na sua essência? Hoje, vamos desvendar os fundamentos por trás desse conceito tão poderoso. A pergunta que vai guiar a gente nessa análise é justamente esta: o que de fato é a fé? A gente vai tentar ir além daquela ideia de sentimento para buscar a definição real dela. A jornada começa agora. Para responder isso, nosso roteiro está bem claro. Primeiro, vamos definir o que a fé é e também o que ela não é. Depois, a gente vai investigar de onde ela vem, comparar dois modelos bem diferentes, identificar o que atrapalha a fé e, por fim, ver como ela se transforma em ação. Então vamos começar pelo começo, pela base de tudo. Para entender a fé, a gente precisa de uma definição central, um ponto de partida bem sólido para nossa análise. E a passagem principal para isso está lá em Hebreus. Presta atenção nessas palavras: certeza e convicção. Isso já mostra de cara que, na sua definição, a fé não é uma aposta no escuro, sabe? Pelo contrário, é uma segurança firme em realidades que vão além do que os nossos olhos podem ver. A origem da palavra já nos dá uma pista gigantesca. No grego, pistes não significa só acreditar por acreditar, mas sim uma convicção firme que se baseia em algo que foi ouvido. Ou seja, a fé tem uma fonte, ela não surge do vácuo. E a análise vai se aprofundando, sabia? Distinguindo até 4 níveis de fé. Tem a fé natural, que é a confiança de que uma cadeira vai nos segurar. Tem a fé mental, que é um acordo só com a cabeça, intelectual. Aí vem a fé do coração, que é o nosso foco aqui, a espiritual. E por último, o dom da fé, que já é uma manifestação bem específica do Espírito Santo. Sabe, às vezes, o melhor jeito de entender um conceito é definindo tudo aquilo que ele não é. Isso ajuda a gente a tirar os equívocos da frente e a clarear o caminho para a verdade. E o primeiro ponto aqui é crucial. Fé não é fingir. Não se trata de tentar se convencer de algo, como falar para uma montanha esperando que ela se mova sem acreditar de verdade. É uma convicção que vem de dentro, e não uma simulação para fora. Fé também não é um mero desejo. Pensa no exemplo da mulher com fluxo de sangue. Ela não ficou só desejando a cura, ela agiu com convicção, enfrentou a multidão para tocar em Jesus. Essa é a grande diferença. O desejo é passivo. A fé é sempre ativa. E este é um ponto fundamental. A fé não é um sentimento. Sabe por quê? Porque os sentimentos se baseiam nos nossos 5 sentidos, nas coisas que são palpáveis, visíveis. E a fé, por definição, é a convicção sobre o que não se vê. Ela opera na esfera espiritual, independente de como a gente está se sentindo no momento. Bom, então se a fé não nasce da gente, de onde é que ela vem? E onde ela opera? Vamos investigar agora a sua origem e o seu lugar de ação. A resposta é bem clara. A fé não é algo que a gente fabrica. Ela é descrita como um presente, um dom de Deus, que é gerado em nós quando ouvimos a sua palavra, tendo Jesus como sua fonte e seu objetivo final. E onde é que ela reside? O texto faz uma distinção muito importante. O lugar da fé é o coração. E teologicamente, coração aqui não é o órgão físico nem as emoções, mas sim o espírito humano. É perfeitamente possível concordar com algo na mente sem ter fé de verdade no coração. Agora, a gente chega num dos pontos centrais desta análise. Para ilustrar bem essa diferença entre a fé que se baseia nos sentidos e a fé que se baseia na palavra, vamos colocar lado a lado 2 figuras bíblicas icônicas. E aqui, o contraste é nítido. De um lado, a fé de Tomé, que precisava ver e tocar. A fé dele dependia da evidência física. Do outro, a fé de Abraão, que se firmava só na promessa de Deus, ignorando as circunstâncias. É a diferença fundamental entre ver para crer e crer para ver. Essa citação é poderosíssima. Pensa bem, Abraão tinha quase 100 anos. Sara era estéril. A evidência física, os fatos visíveis, gritavam que era impossível. Mas a fé dele não se fixou nisso. A fé dele se fixou na promessa. Ele ignorou os fatos contrários para se firmar na palavra. Mas claro, a jornada da fé não é um passeio no parque. As fontes que a gente analisou são bem práticas ao identificar os obstáculos, os verdadeiros inimigos que podem minar essa convicção. Vamos ver quais são eles? 4 barreiras principais são identificadas. A primeira é não compreender a nova identidade espiritual que, segundo a teologia cristã, se recebe em Cristo. A segunda é ouvir a palavra sem colocar em prática. E por último, a dúvida e a falta de perdão, que acabam agindo como âncoros, impedindo a fé de avançar.
Vamos focar na dúvida por um instante. O grego nos dá umas ideias fascinantes. Aporel é estar perdido sem rumo. Distaso é a imagem clássica da dúvida, de tentar andar em dois caminhos opostos ao mesmo tempo. E meteiroso é vacilar, oscilar entre duas opiniões. Todas essas formas de incerteza são inimigas diretas da fé. E para a gente fechar, como a fé, que é interna, se torna externa e eficaz? Vamos para a nossa sessão final para ver como a fé se manifesta através da ação e da confissão. A carta de Tiago é bem direta. A fé genuína sempre se manifesta em ação. A distinção é importante. As obras não são a causa da salvação, mas a evidência de uma fé viva. Uma fé sem obras é descrita como morta, porque uma fé real simplesmente não consegue ficar parada. E junto com a ação vem a confissão. E aqui, confessar não significa só admitir um erro. Significa dizer a mesma coisa que Deus diz, ou seja, declarar verbalmente aquilo que se acredita no coração. É o ato de dar voz à fé, o que, segundo a fonte, é o que a libera para operar. E assim, a gente encerra esta análise com uma reflexão. Vimos que a fé, na sua essência, não se baseia em sentimentos ou em evidências que a gente vê, mas na palavra de Deus. A pergunta que fica, então, é sobre qual fundamento a fé de cada um está construída? Nas circunstâncias que se veem ou na promessa que se ouve?